América, 1823. Um continente selvagem, inexplorado, brutal. Florestas densas, rios caudalosos, montanhas geladas. Um mundo onde o homem branco ainda engatinhava, e cada passo em falso podia significar a morte. Era o território dos nativos, dos animais selvagens, da natureza indomável. Mas também era a fronteira dos sonhos, onde aventureiros buscavam fortuna com o comércio de peles. E no meio desse cenário, surge um homem que não buscava apenas riqueza. Ele buscava sobrevivência, buscava sentido. Seu nome, Hugh Glass, um caçador, um explorador, um sobrevivente que, sem saber, estava prestes a entrar para a eternidade. Hugh Glass não era comum. Antes mesmo dessa jornada, sua vida já era marcada pela adversidade. Capturado por piratas no Golfo do México, sobreviveu como escravo antes de fugir. Viveu entre tribos nativas, aprendeu seus costumes, sua língua, sua forma de enxergar o mundo. Essas experiências não apenas salvariam sua vida no futuro, mas também o moldaram para suportar o impossível. Quando se juntou à expedição de William Ashley, com dezenas de outros caçadores, Glass não era apenas mais um homem. Ele era a rocha silenciosa, o olhar atento que parecia prever os perigos antes que chegassem. Mas mesmo os mais preparados podem ser surpreendidos. O grupo seguia pelo Rio Grande, uma região hostil. Tribos Aricará observavam cada passo, e o medo de emboscadas fazia o silêncio pesar. Em uma manhã fria, Glass se afastou para caçar. Foi então que o destino rugiu diante dele. Uma ursa parda gigantesca surgiu, defendendo ferozmente seus filhotes. Em segundos, o mundo virou caos. O animal se lançou contra Glass, derrubando-o no chão. O impacto foi como ser atingido por uma árvore em movimento. As garras abriram sua pele. Os dentes esmagaram ossos. O sangue jorrava como uma fonte, e seus gritos ecoavam como lamentos de dor pura. Glass lutou como pôde. Com sua faca perfurou a fera, mas a cada golpe a ursa se enfurecia ainda mais. A luta parecia interminável, até que, por fim, a fera tombou. Mas diante dos companheiros que chegaram correndo, estava um homem irreconhecível, dilacerado, quase sem vida. O grupo se reuniu. O que fazer com Hugh Glass? Seu corpo estava quebrado, ossos expostos, pele arrancada, o pescoço aberto. Ele respirava com dificuldade, gemendo de dor. Transportá-lo seria impossível. O terreno era cruel. Os nativos podiam atacar a qualquer momento. O capitão Henry não dormiu naquela noite. A vida de um homem contra a segurança de 40. Na manhã seguinte, tomou a decisão mais cruel de sua vida. Hugh Glass ficaria para trás. Mas não sozinho. 2 homens ficariam para velar seus últimos momentos e garantir um enterro digno. Os escolhidos foram John Fitzgerald, um caçador frio, endurecido pela vida, e Jim Bridger, um jovem de apenas 17 anos, ingênuo, assustado, mas ainda com uma fagulha de compaixão. Eles cavaram uma cova rasa. Fitzgerald observava Glass com desprezo, como quem olha para alguém já morto. Bridger, em silêncio, só os dias passaram. Mas Glass não morria. Ferido, febril,
Ele lutava contra o impossível. Cada suspiro era um ato de resistência. Fitzgerald começou a temer. E os Arikara aparecessem, e se fossem emboscados. Para ele, era loucura ficar. Movido pelo medo e pela ganância, Fitzgerald tomou sua decisão. Roubou as armas e os pertences de Glass, sua última chance de defesa. Olhou para o jovem Bridger e disse: ele já está morto. Se ficarmos aqui, morreremos também. Bridger hesitou. O coração pesava, os olhos cheios de dúvida. Mas ele era jovem, tinha medo, e no fim, cedeu. Os dois abandonaram Rio Glass, enterrado em uma cova rasa, sem armas, sem comida, sem amigos, e ainda assim, vivo. Quando abriu os olhos, Rio Glass descobriu-se sozinho. O silêncio da floresta era ensurdecedor. Não havia vozes, não havia ajuda, apenas dor. Qualquer homem teria desistido, mas não Rio Glass. Ele não permitiria que a traição fosse sua sentença. Com o corpo quebrado, arrastando-se pelo chão, iniciou sua jornada. Imagine a dor de mover um braço quando o osso está exposto. Imagine respirar com o pescoço dilacerado. Imagine rastejar sobre pedras e galhos com o corpo coberto de feridas abertas. Cada metro era uma tortura, mas também era um triunfo. A cada movimento, Glass repetia para si mesmo: eu não vou morrer aqui. A jornada de Rio Glass foi uma descida ao inferno. Ele se alimentava de raízes amargas, frutos podres, insetos. Certa vez, encontrou o cadáver de um bisão cercado de lobos. Esperou os animais se afastarem e, sem nojo, sem escolha, rasgou a carne crua com as próprias mãos. O frio quase o matou, mas ele usou a pele do animal morto para se proteger. Enfrentou rios congelados, atravessou planícies geladas, desviou de tribos hostis. Cada dia era uma luta contra a febre, contra a fome, contra a solidão. Quase 300 quilômetros, rastejando, sozinho. Ninguém acreditaria, mas ele continuava. A cada noite, ao olhar para as estrelas, Glass lembrava-se de Fitzgerald, lembrava-se de Bridger, e prometia a si mesmo: eu vou sobreviver, eu vou voltar. Semanas depois, contra todas as probabilidades, Rio Glass chegou ao Forte Kiowa. Quando os homens o viram, não acreditaram. Aquele que todos haviam deixado para morrer estava de pé diante deles. Recuperado, partiu em busca de vingança. Encontrou Bridger primeiro. O jovem tremia diante dele, com lágrimas nos olhos. Glass viu não apenas um traidor, mas um garoto assustado, manipulado por um homem cruel. Não o matou. Depois, encarou Fitzgerald, o homem que roubara suas armas, sua dignidade, quase sua vida. A fúria queimava em seus olhos. Era o momento de vingança. Mas no instante final, Rio Glass entendeu algo maior. Sua vitória não seria manchada de sangue. Sua vitória já havia sido conquistada, na floresta, contra a morte, contra o impossível. Fitzgerald sobreviveu, mas Rio Glass se tornou imortal.
Hugh Glass viveu o que poucos homens poderiam suportar. Sua história atravessou gerações, inspirou lendas, livros e quase 2 séculos depois chegou ao cinema. Em 2015, Leonardo DiCaprio deu vida a essa jornada no filme O Regresso, uma obra que capturou parte da dor, da solidão e da luta de Glass contra a morte. O papel rendeu a DiCaprio o tão sonhado Oscar de melhor ator, imortalizando novamente essa saga de resistência humana. Mas a verdade é que nenhuma obra consegue traduzir completamente o que Hugh Glass viveu. Sua jornada é um lembrete eterno. O corpo pode ser dilacerado, a esperança pode vacilar, mas a vontade de viver, a vontade de lutar até o último suspiro, essa pode transformar um homem em lenda. E Hugh Glass não apenas sobreviveu, ele venceu a morte, ele se tornou eterno.